Boa noite! Para quem não me conhece, eu sou a Vivi, do ateliê Meus Encantos by Viviane Zuccherato, e estou aqui hoje para ensinar para vocês a confecção de uma peça de costura criativa que é o organizador de bolsa. O tamanho, ele é uma sugestão, tá? Você pode adaptar o molde para o tamanho de sua bolsa ou de sua necessidade. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer essa peça de costura criativa que contém 12 bolsos. Então, ela tem na parte externa 6 bolsinhos, 3 na frente, 3 atrás, para vocês organizarem as coisinhas de vocês, e mais 6 bolsos internos. Então, esse organizador de bolsa, ele tem a finalidade de, nós que somos mulheres, temos muitas bolsas, então você quer trocar de bolsa, em vez de você ficar tirando tudo, você só vai tirar o seu organizador e transferir de uma bolsa para outra. As cores, fica a critério de cada um de vocês, né? Eu gosto de fazer assim peças bem coloridas para ficar fácil a visualização dentro da bolsa, né? E se a gente faz a peça, o organizador também muito escuro, vai ficar difícil para você conseguir ver as divisórias e tudo. Então, eu, Viviane, eu acabei optando por fazer uma peça, né, que ele tenha bastante cor, né? Mas isso fica a critério de cada um, né? Nada impede, né, de você fazer com as cores do formato que você quiser, maior, menor. Vamos começar a nossa aula. Os moldes e medidas, eles estão já disponíveis desde a quinta-feira da semana passada no nosso grupo, Meus Encantos by Viviane Zuccherato Ensina. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreva no nosso grupo para você ter acesso a esses moldes, a essas medidas. Então, vou pegar o que nós vamos utilizar para a nossa aula. Bom, nós vamos utilizar para a nossa aula os seguintes materiais. Bom, nós vamos utilizar, deixa eu colocar aqui que fica mais fácil, 4 vezes o tecido principal nas medidas de 30 centímetros de largura por 25 centímetros de altura. 4 vezes o tecido principal. O que nós vamos fazer? 2 desses tecidos principais, nós vamos com o ferro fixar na manta R2. Lembrando que a manta R2, ela é R2 porque ela tem resina de 2 lados. Manta R1 tem resina de um lado. Para esse trabalho, nós vamos usar a manta R2. Mas, se você tiver a manta R1, também dá para usar, não tem problema algum. Eu gosto mais da manta R2. Então, vai com o ferro, vai colocar 2 partes, a parte da frente e a parte de trás, fixada na manta R2 e reserva. Com os outros 2 tecidos principais, você vai passar a ferro, dobrando na metade, não dos 30, mas dos 25 de altura. Então, vai vir aqui, vai passar o ferro para vincar, dobrando ao meio. Então, os 30 centímetros vai ficar sem mexer. Onde tem os 25 é que vocês deverão dobrar. Então, vocês vão fazer isso 2 vezes. Então, nós temos 2 partes fixadas na manta R2, reservadas. 2 partes do tecido principal dobrados pela altura e não pela largura. Então, ele vai ter aqui, isso é 25, 12 centímetros e meio. Reserva. Nós vamos fazer a mesma coisa com o tecido de forro.
eu vou cortar 4 vezes o tecido de forro. Deixa eu colocar. 4 vezes o tecido de forro, sendo 2 inteiros, com 30 de largura por 25 de altura, e reservo. E vou fazer o mesmo que eu fiz com o tecido principal. Alguma pergunta aí, Ju? Vou passar a ferro, dobrando pela altura, que era 25, deixando com 12,5. Então, vou ter esses 4, 2 dobrados, 2 inteiros, e vou reservar. E o que eu pedi para vocês também, que vocês pegassem, tá? 2 tiras de tecido, nas medidas de 25 por 8, vocês têm o molde lá, então o molde é esse tamanho, 25 de largura por 8 de altura. E o que eu fiz já para adiantar na nossa aula? Eu escolhi o tecido principal, mas você pode usar o tecido de forro. Por que eu dou essa sugestão para vocês? Porque, ó, esse organizador, eu optei por fazer o bolso frontal da mesma estampa que está aqui, da principal. Mas se eu quiser fazer um diferente, eu posso trocar. Eu posso colocar aqui para fazer os bolsos o tecido de forro e o tecido principal aqui em cima. E aí, o que vai acontecer dentro desse meu organizador? Os bolsos vão ficar com o tecido principal. Vou fazer assim na aula de hoje para vocês terem outras opções. O que diferencia de um caso para o outro? Como aqui eu utilizei o mesmo tecido, tanto para o bolso quanto para o tecido frontal principal, eu coloquei um viés na borda do meu bolso, para que, na hora de eu colocar, eu consiga identificar onde estão as aberturas. Mas quando a gente faz com um tecido diferente, nós não precisamos colocar esse viés. Isso aqui eu vou explicando durante a aula. E aí, o que nós fizemos? Pegamos essa tira de 25 por 8, dobro primeiro ela ao meio, passo ferro, abro, vou pegar uma ponta e dobrar até o meio, passo ferro, dobro a outra ponta até o meio, passo ferro e dobro novamente desse jeito e vou passar uma costura com um ponto no tamanho 3, tanto nesta borda quanto nesta outra, para formar as alças do nosso organizador. Fizemos isso, vamos separar. E agora vamos começar a nossa aula. Então, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer primeiro? Bom, vou pegar o meu tecido, logo que eu fiz, eu adiantei um pouquinho. Eu adiantei um pouquinho aqui, porque senão nossa aula fica muito longa. Né? Por ser de noite, eu escolhi uma cor mais clara, que fica mais fácil para eu costurar. E eu fiz o quê? Bom, peguei a minha régua e fiz o seguinte. Peguei a minha régua de patchwork. Aonde está marcando na minha régua os 45 graus, eu coloquei ela posicionada aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui certinho, que eu tô virando para vocês, tá ficando de ponta cabeça. Coloquei a minha régua com os 45 viradinhos aqui para baixo e passei a minha caneta fantasma, para marcar onde eu vou fazer o matelacê. Vou mostrar aqui pelo avesso para ficar mais fácil. Olha só. O que eu fiz? A partir do momento que eu coloquei a minha régua, vou colocar uma régua maior que fica mais fácil. Ó, coloquei a minha régua de 45 bem aqui na pontinha. Ó, bem aqui na pontinha.
eu venho e passo o traço da caneta. Passei o traço da caneta. Fiz isso, essa diagonal, primeiro para um lado. Vou lá, mudo novamente para minha régua de aqui onde está marcando os 45, alinho aqui embaixo e faço risco no outro sentido, uma outra diagonal. Feito as duas diagonais, eu vou marcar com a minha régua de 2 em 2, de 2,5 em 2,5 centímetros e vou passar a costura reta. O que eu faço? Eu troco a minha linha de cima da máquina para uma linha de bordado, pois ela é mais brilhante e deixa o trabalho mais bonito. E a linha de baixo eu deixo de bobina comum. Coloco o meu ponto em 3,5 ou 4 e faço. É que aqui não dá para vocês verem, por isso que eu mostrei aqui o fundo e fiz até de outra cor, para que vocês conseguissem visualizar isso de uma melhor forma. E vou fazer isso tanto na parte da frente, quanto na parte de trás, que estava fixada na minha manta R2. Fiz isso. Precisa fazer isso no forro, Vivi? Não, não precisa. Nós vamos fazer o forro com toda a costura embutida, sem viés, deixando o nosso trabalho impecável por fora e por dentro. Fiz isso daqui. Ok, fiz isso numa parte, na parte da frente, fiz isso na parte de trás. O que eu vou fazer agora? Vou dobrar aonde tem os 30 centímetros, unindo ponta com ponta, venho com a minha tesoura e dou um pique para marcar. Marquei aqui o pique. Vou fazer a mesma coisa, onde tem os 30 centímetros embaixo, dou o pique com a minha tesoura e marco o meio da minha peça embaixo também. Vou fazer isso na parte da frente e na parte de trás. No forro, o que eu vou fazer? No forro, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a minha peça, vou dobrá-la ao meio pelos 30 centímetros, venho com a minha tesoura, marco o meio da peça, como está aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar, ó. Marco o meio da peça em cima e embaixo da minha peça. O que eu vou fazer agora? Nós vamos repetir nas 4 partes. Quais são as 4 partes? Parte da frente, parte de trás, parte do forro interna da frente, parte do forro interna de trás, ok? Então, eu vou mostrar 2 vezes para vocês, porque eu já adiantei o meu passo aqui para a nossa aula não ficar tão demorada. O que eu vou fazer agora? Reserve isso aqui um pouquinho. Lembra daquelas partes que eu pedi para que vocês passassem a ferro e dobrassem? Então, eu tenho aqui a parte da frente dobrada ao meio, a parte aberta para baixo, a parte fechada em cima, a parte aberta embaixo. Vou na minha máquina e vou passar um pezinho de costura para segurar aquele vinco que a gente fez com o ferro. Vou fazer isso nas 4 partes, nas 2 partes internas dobradas e nas 2 partes externas dobradas. Esse aqui eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente para dar para vocês a noção de como fica o trabalho quando a gente usa o forro fora da peça, ok? Então, eu venho para minha máquina, esse aqui eu já passei para adiantar. O que é o pezinho de máquina? Eu vou encostar o meu tecido no pezinho calcador da máquina. Na máquina industrial, esse pezinho ele tem 0,5, meio centímetro. Na máquina de costura doméstica, 0,75.
Isso interfere? Não vai interferir em nada na confecção da nossa peça. Então, eu encosto o pezinho o meu tecido aqui no meu pezinho, máquina com ponto número 3, mesmo que seja de pesponto, como aqui não tem nenhuma costura, eu gosto de passar o número 3 para ela ficar bem firme. Lembrando que sempre ao iniciarmos uma costura, nós damos o retrocesso para prender a linha. Finalizamos, dou o retrocesso, tiro. Fiz isso nas minhas 4 peças. O que você vai fazer agora? Olha só. Bom, reserva essas 2 peças aqui para o lado. O que eu vou fazer agora? Vou começar com aquela minha parte que tem a manta. O processo vai ser o mesmo nas 4 partes que a gente tem. Nas 2 de forro e nas 2 principais. Vou pegar a minha régua, o giz, e vou marcar de baixo, aqui bem dessa parte de baixo, para cima, 8 centímetros. Então, eu venho com a minha régua, posiciono ela aqui, onde ela está marcando 8 centímetros, alinho todo o meu trabalho para ele não ficar torto. Ok? Olha só, marquei. Deixa eu mostrar para vocês, para que vocês possam ver bem pertinho. Olha só, marquei 8 centímetros de baixo para cima. Vou fazer isso nesse, vou fazer isso também no meu forro. Marquei aqui, alinhado a minha linha com o meu trabalho, nos 8 centímetros. Isso é fundamental para que o seu trabalho fique alinhado. Venho com o meu giz e marco. Venho com o meu giz aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, porque ele é cheio de listas, mas acho que dá para vocês verem aí onde eu marquei. O que nós vamos fazer? Olha só. Vou dar para vocês uma sugestão. Se você quiser fazer os bolsos frontais da mesma cor do tecido, para diferenciar, o que eu lhes aconselho? Pegam um viés, como eu ensinei para vocês em outras aulas, coloca o viés aqui e passa um pontinho, tá? Para segurar o viés, para ficar mais fácil de você conseguir visualizar as aberturas do organizador. Mas eu vou fazer com outro tecido nesse meu organizador. Então, ele já vai chamar a atenção, olha só, para que você consiga ver as aberturas. O que eu vou fazer? Essa parte que está aberta vai ficar virada para cima e eu vou colocar essa parte aberta aonde eu marquei esses meus 8 centímetros, desse jeito. Então, olha só, vou repetir. Aqui é a parte de cima, aqui é a parte de baixo. Eu marquei 8 centímetros de baixo para cima. Vou colocar o meu tecido nessa parte de baixo, com a abertura encostando nesta linha que eu tracei. Então, coloquei ele assim, parte aberta. Isso nós vamos fazer 4 vezes. Por que 4 vezes, Vivi? Vamos ser... Peraí que eu tô procurando onde eu coloquei meu alfinete. Ah, tá aqui, achei. Serão 2 partes da frente e 2 partes do forro. Vou virar aqui um pouquinho. Olha só, eu encostei, minha linha tá aqui, nessa marcação. Vou encostar ele aqui. Vou prender com o alfinete para o meu tecido não se mover. Marina falou boa noite. Boa noite, Marina.
Estou prendendo assim todo o meu tecido. Amores, eu não peço nada para vocês, mas eu gostaria muito que vocês se inscrevessem lá no nosso canal do YouTube, né, para ajudar a divulgar as nossas aulas, né, para outras pessoas, porque não é todo mundo que gosta de assistir aulas pelo Facebook. Então, quem não está inscrito lá no nosso canal, por favor, se inscreva. Olha só o que eu fiz. Então, prendi naquela linha a parte aberta. E o que eu vou fazer? Vou passar um pezinho de máquina para prender esta parte aberta, no meu tecido principal. Então, vou até fazer desse lado aqui para ficar mais fácil. Coloquei meu pezinho de máquina naquele meu tecidinho diferente, inicio, dou retrocesso e vou tomar como base aquele risco que eu fiz com o giz que apaga com ferro. Dei o retrocesso, tirei, posso soltar agora os meus alfinetes e vou repetir este processo também no meu forro. Vou repetir o mesmo processo no meu forro. Então, parte de baixo, marcação de 8 centímetros, o tecido frontal com a abertura para cima, colocado exatamente naquela linha que eu risquei. Vou virar assim de lado que fica mais fácil para eu ver, por conta da luz. Vou prender com alfinete. Deixando bem esticadinho, para que as costuras possam bater depois. Olha só, coloquei, deixei bem esticadinho. Vou fazer a mesma coisa. Venho na máquina, vou passar um pezinho de máquina para segurar esse tecido. Bonitinho aonde eu marquei. Tiro o meu tecido, vou tirar os alfinetes. E o que nós vamos fazer agora? Bom, fiz isso nas duas partes do tecido de forro, na parte da frente e na parte de trás do meu organizador. Então, vamos ver o que acontece agora. Peguei aquela parte da frente que tem a manta, que eu já passei a costurinha, vou tombar este meu tecido para cima, deste jeito. Aliso, passo a mão bonitinha. E eu vou medir com a minha régua, e aqui, de cima para baixo, tem que dar 5,5 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Venho com a minha régua, ela tem essa marca aqui, ó, diferente no meio, para mostrar os 5 centímetros. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem essa marcação aqui, diferenciada para os 5 centímetros. Mas eu preciso que seja 5,5 centímetros. Então, eu venho aqui com a minha régua, posiciono naquela marcação superior para que ele fique todo alinhado. E vou prender com alfinete
essa borda do meu organizador. Isso, deixando ele bem alinhadinho. Vou fazer isso nas 4 partes. Fiz isso na parte da frente, eu posso até... É que aqui, nesse momento, não precisa, mas se você quiser por segurança, coloca mais um. Vou fazer a mesma coisa no meu tecido de forro. Vou pegar o meu tecido, aquele tecido que é o principal, vou tombar para cima, vou alisar o meu tecido para que ele fique retinho, não fique torto. Vou marcar de cima para baixo 5,5 centímetros e vou posicionar esse bolsinho para que ele fique com as medidas todas certinhas. Alguma dúvida até aí, gente? Estão conseguindo entender? Olha só. Fiz a mesma coisa. Ok? O que eu vou fazer agora? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar o tamanho dos meus bolsos. Essa medida de bolso, gente, que eu estou passando para vocês, é uma sugestão, ok? Nada impede, por exemplo, se você quiser fazer divisórias para colocar caneta, para colocar pendrive, a bolsa é o seu organizador. Você que vai ver se você tem peças maiores, menores. Então, a medida dos seus bolsos é feita e escolhida por você. Eu dou uma sugestão aqui para que caiba tudo, mas de repente no seu organizador você quer um facilitador, você quer para colocar uma caneta. Então o que você vai fazer? Você vai marcar, em vez da medida que eu vou passar aqui para vocês agora, para formar os 12 bolsos, você pode fazer pequenas divisórias aqui para colocar várias canetas, para colocar um pendrive, deixar uma maior para você colocar sua carteira. A escolha é de cada um de vocês. Isso que eu vou dar é uma sugestão. Então, o que eu vou fazer? Vocês viram que eu não costurei nada, tá tudo aberto aqui, preso apenas pelos alfinetes. Eu vou vir com a minha régua e aqui da lateral para dentro, eu vou colocar ele retinho, alinhado aqui embaixo do meu trabalho, com a lateral do meu trabalho na medida de 10 centímetros. E vou fazer o quê? Posso vir tanto com uma caneta fantasma ou com um giz e vou riscar nesse meu tecido de bolsinho. Lembrando, volto a dizer, se você quiser divisórias menores, você pode fazer esse seu organizador com inúmeros bolsos. Fica a seu critério. Fiz aqui, daqui para cá, 10 centímetros. Mesma coisa, vou alinhar a lateral e a parte de baixo, deixando retinho na medida de 10 centímetros. Ok? Então, eu vou fazer isso nas minhas 4 peças. As 2 peças do forro e as 2 peças, a da frente e a das costas do meu organizador. Como nós ainda não fixamos nada, então você pode criar a quantidade de bolsos que você desejar. Fiz isso, vou fazer a mesma coisa no meu forro. Então, venho aqui novamente, alinho lateral do meu trabalho, aqui na minha régua, e o fundo, para que o meu risco fique retinho e perfeito. Lembrando que a caneta que eu estou usando é aquela que apaga com o ferro, então ela não vai deixar marcas. Venho aqui, novamente, ajeito a minha régua
a minha régua e vou marcar. Então, em cada uma dessas partes, eu tenho 3 bolsos. São 4 partes vezes 3, 12 bolsos. O que é que eu vou fazer agora? Vou vir na minha máquina e vou passar a costura. A agulha, ela vai passar exatamente em cima desse traço que eu fiz. Começando aqui e finalizando aqui em cima, ou vice-versa, iniciando aqui e terminando aqui. É importante, como é uma peça que toda hora você vai estar mexendo, que essas duas costuras, tanto no início quanto no final, ela tenha alguns retrocessos para ficar bem firme e evitar que isso rasgue conforme você coloque os seus produtos. Então, vamos lá, vamos passar a costura. Então, venho na minha máquina, ponto 3. Sônia falou tudo muito bem explicado. Obrigada, Sônia. Qualquer dúvida, gente, pergunta aí, se eu souber e eu puder responder. Então, ó, vou iniciar dando retrocesso algumas vezes para deixar a minha costura bem reforçada. Cheguei no final do meu bolso, mesma coisa. Alguns retrocessos para que a minha peça fique bem segura. Aqui, ó, tô tirando as linhas. Vou mostrar primeiro aqui pertinho, depois eu vou mostrar um pouquinho mais longe para vocês. Vou iniciar com bastante retrocesso. Cheguei lá em cima, retrocesso. Tirei a minha peça. Tirei a minha peça, vou tirar todas essas linhas, deixando o meu trabalho limpo. E não soltei ainda os meus alfinetes, porque eu não fiz algumas costuras ainda que são necessárias. Estou retirando aqui, pronto. Então, eu costurei o meio. Agora, eu vou vir com a minha máquina e vou fazer a costura formando este U da lateral aqui embaixo para fortalecer aquela costura anterior e finalizo aqui em cima. Esse procedimento é o mesmo nas 4 peças, ok? Então, vou mostrar para vocês. Aqui eu vou tirar o meu alfinete para facilitar. Dei o retrocesso. E retirei. Tirei todos os alfinetes, então aqui eu já estou com 3 bolsos. Vou repetir o mesmo processo na parte de trás do meu trabalho e nas 2 partes do forro. Então, reserva... Opa, deixa eu tirar esses pedaços de linha aqui, esses fiozinhos, que isso me incomoda. A Dani Pimentel falou oi, boa noite. Boa noite, Dani. E a Cristiane Brandão falou boa noite. Boa noite, Cristiane. A Dani é a nossa parceira aqui. Na loja da Dani você encontra os tecidos de tricoline, você encontra a manta, né? Você encontra a linha, toda a parte que nós precisamos para a confecção das nossas peças, vocês encontram lá na Dani. Quem é aqui da região, né? As pessoas que são de outras regiões, provavelmente vocês têm alguma loja na cidade que também forneça esses materiais. Então, só recapitulando. De baixo para cima, 8, passei a costura por dentro, rebati 5,5 centímetros de cima, 10 centímetros da medida de fora para dentro de cada bolso.
separo esse. Vou fazer o que agora? Mesma coisa. Vou passar a costura para prender as divisórias do meu organizador. Limpei todo o meu trabalho. Tiro a linha do avesso também. Vou finalizar essa parte fazendo aquela costura de U, prendendo aqui, embaixo e em cima. Tudo devidamente costurado. Vou fazer a limpeza aqui. Então, nós já temos, vocês viram, olha só o que mudou. A minha parte da frente ficou com os meus bolsos em destaque. Então, eu não preciso colocar o viés aqui, porque você já identificou que aqui são os bolsos. Se eu fizesse com o mesmo tecido, então, como aquele que eu mostrei para vocês, então, se eu faço com o mesmo tecido, para identificar a abertura dos bolsos, eu passo um viés. Aqui eu usei o viés de gorgurão. Nesse caso aqui, eu estou fazendo a troca dos tecidos. Então, no meu tecido de forro, eu vou ter os bolsos com o tecido principal. E no meu tecido principal, eu vou ter os bolsos com o tecido de forro. Para que vocês vejam como fica bonito isso também. Bom, separei as minhas 4 partes, que já foram adiantadas. O que você vai fazer? Naquela parte que tem a manta, se você tem a etiqueta na parte superior, você tinha marcado aqui antes já, quando começamos o nosso trabalho, aquele Vzinho. Tá? Para separar, ó, deixa eu colocar aqui no avesso que fica mais fácil. O Vzinho que está separando o meio da peça. Lembra que eu falei que nós temos 5,5 centímetros? Então, o que você vai fazer? De cima para baixo, você vai marcar 3 e vai colocar a sua etiqueta. Vivi, eu não tenho etiqueta assim, as minhas são as de tecido. Então, o que você vai fazer? Geralmente, nós colocamos as nossas etiquetas de tecido na parte do forro dentro. Mas, se você quiser utilizar na sua parte externa, você pode. Então, é o momento onde você vai colocar a sua etiqueta aqui. Você vai dobrar aquela sua etiqueta de formato de bandeirinha e vai passar uma costurinha aqui prendendo. Na hora que a gente desvirar, ela vai ficar para o lado de fora. Quem tem a etiqueta, coloca a etiqueta do seu produto. Lembrando que é de extrema importância que os seus produtos sejam identificados. Por que nós marcamos aqui em cima meio, Vivi? Porque nós temos que colocar as alças do nosso produto. Então, o que nós vamos fazer? Separe sobre a mesa a parte da frente e a parte de trás com a manta. E o que nós vamos fazer? Nós vamos medir 10 centímetros de fora para dentro e vamos marcar, fazer um risquinho. Deixa eu pegar minha régua aqui com minha caneta. Olha só, vou fazer um por vez para vocês entenderem. Vim com a minha régua, deixa eu marcar aqui, 10 centímetros. Lembre-se, sempre alinhado, parte de cima com a lateral. Marquei aqui os 10 centímetros, faço uma marcação de caneta. Venho do outro lado, a mesma coisa. 10 centímetros, alinho em cima do meu tecido e a lateral e marco. Veja se vocês conseguem ver aí, ó, que eu marquei. Aqui e aqui. O que nós vamos fazer? Bom, vamos pegar aquela alça que eu falei para vocês, que vocês iam dobrar e passar. Deixa eu mostrar aqui para ver se vocês conseguem ver, que é clarinho. Uma costura de pezinho de máquina nas pontas, tá? Ponto de número 3. Fechei aquela minha alça e vou prender da seguinte forma. Vou colocar virado para mim. Onde eu marquei aqui,
onde eu marquei para fora. Eu vou encostar a minha alça. Venho aqui e coloco o meu alfinete. Fiz isso. Vou fazer, cuidado que muita gente nessa hora prende a alça de forma errada. Eu tenho que fazer como se fosse um U. Olha só, desse jeito. Olha. Venho na minha outra marca de fora e prendo. Olha só, formando esse U. Desce e ele faz isso aqui na frente. Vou mostrar de novo na outra parte. Parte das costas. Venho aqui, marco 10 centímetros. As alças, elas têm que ser colocadas certinhas. Senão, vai ficar torto no trabalho. Marquei 10. Alinhei aqui na minha base de corte. Marquei 10. Pego a minha outra alça e vou colocar. Prendi assim por fora, para fora desse meu traço. Prendi com alfinete. Tá virado para mim. Eu não vou dobrar ele assim, ó. Eu venho com ele de lado, ó. Seguro meu dedo aqui, ó. Sem virar. Ó, sem virar. Meu dedo tá aqui, ó, sem virar. E coloco aqui, nessa outra ponta. Vivi, se eu quiser fazer isso com sintético, eu posso? Pode. Pode sim. Ah, Vivi, eu quero fazer isso com jeans. Posso? Pode. O material, vocês podem usar o material que vocês tiverem. Ah, eu quero fazer meu organizador com a parte interna de bagum, para ele ser impermeável. Pode? Pode. O material que vocês quiserem utilizar. As medidas, você pode mudar. Se de repente você achou que esse de 30 por 25 ficou muito grande, você pode fazer tirando 5 centímetros. Então, aqui vai ficar 25 e aqui vai ficar 20. Você também pode aumentar. Então, o mesmo que você tira de um lado, tá? Você tira do outro. E se você for aumentar, que você aumenta de um lado, você aumenta do outro. Tá? Então, a confecção dessa peça, as medidas são uma sugestão. O que eu vou fazer agora? Prendi as minhas alças, vou vir aqui na máquina e vou passar uma costura prendendo essa alça nessas minhas partes principais. Então, venho na pontinha, deixa eu tirar o meu alfinete para não fazer estrago. Passo costura de retrocesso. E o melhor de tudo, é uma peça que nós não vamos fazer acabamento em viés, vai ser tudo embutido. Passei essa costura. Tirei, olha só, na hora que eu levantar a minha alcinha, na hora que eu levantar a minha alcinha, vai ficar assim. Vou passar daqui agora. Mesma coisa. Vou passar a costura, o retrocesso algumas vezes, para que ela fique bastante segura. Vou tirar aqui a linha. Quem precisar de material aqui na cidade, aí em cima do da especificação do nosso vídeo, tem ali o link, tá? No Face da Dani, tá?
para perguntar se ela tem determinado material, alça e tudo, se vocês quiserem. Olha, pode usar a alça de nada? Pode usar, a escolha é sua, só que lembrando que isso é um organizador, então ele precisa, né, ter parte dentro que seja bem delicada, ele não vai transportar como se fosse uma bolsa inteira, que ele precisa de peso. Então uma alcinha feita de tecido dessa forma é o suficiente. Olha como é que ficou. Então aqui está costurada, nossa alça em pezinho, ela formou um U. Sem torcer, Fizemos isso, ok? Então, já colocamos a etiqueta, fixamos os nossos bolsos, prendemos as nossas alças. Agora é a hora da gente fechar esse nosso organizador. Como que nós vamos fazer isso? Bom, para evitar que a gente costure essa alça, vamos deixar ela presa aqui, ó, com um alfinete por dentro. Para evitar que por um descuido, na hora da gente fechar essa peça, a gente acabe costurando a alça. O que eu vou fazer? Direito com direito, presta atenção, olha só, eu falei e eu que fiz errado, vou tirar. Não prestei atenção e costurei a minha alça, ó, na parte que tá fechada. Essa daqui, como tinha etiqueta, eu sabia que era a parte de cima. Essa daqui, como não tinha, eu fui fazer sem olhar e costurei na parte de baixo. Então, eu venho aqui, vou tirar rapidinho isso e vou costurar no lugar certo. Costurei tanto aqui que ele não quer soltar nem com o abridor de casa. Ainda bem que eu vi isso aqui antes de finalizar. A peça da frente que a gente põe etiqueta, dificilmente a gente erra, porque tem a etiqueta ali para mostrar. Agora, a parte de trás que não tem que ficar atento para ver a abertura do bolso. Ai, que legal! Vou fazer aqui, ó, rapidinho, bonitinho. Agora sim, ó, a abertura do bolso tá pra cá. 52. Que legal! Olha só. Marquei. Vou prender aqui do mesmo jeito que eu ensinei para vocês. Eu só tô fazendo o mesmo passo de novo, porque eu não me atentei aonde estava a abertura do bolso e costurei na parte de baixo. Vou passar uma aqui, só para não ter que ficar... Cristiane Brandão falou, boa noite, obrigada por me aceitar no grupo. Boa noite, Cristiane, seja bem-vinda. Passei a costura, tudo finalizado. O que nós vamos fazer agora? Vou conferir. Bom, abertura do bolso para cima, alça para cima. Abertura do bolso para cima, alça para cima. Vou prender minha alcinha aqui. E agora eu vou fazer o quê? Direito do tecido com o direito do meu tecido. Juntei. O que nós vamos ter que prestar atenção? Para que os bolsos, a costura deles fique bem juntinha. Então, vamos pegar com um alfinete, a gente vai marcar como se fosse fazer o patchwork, quando a gente vai juntar os blocos. Olha só, coloquei aqui, coloco no final do meu bolso e prendo. Bem bonitinho aqui, peraí. Coloquei aqui, coloco ele aqui
Prendo direitinho para que a costura fique igualada. Olha só. Pontinha com pontinha. Mesma coisa aqui na parte de cima. Vou juntar pontinha com pontinha do meu bolso. Deixa eu prender aqui pelo lado direito, porque eu não consigo. Aqui com aqui. Prendi. Vou juntar toda essa parte. Aqui eu vou preferir utilizar os meus clips, que eu acho que é mais fácil. Pode fechar tudo aqui, ó, bonitinho. Onde que a gente não vai fechar? Olha só, faz casar o pique com o pique. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar uma costura, fechando este U, deixando essa parte da alça em aberto em cima. Então, vamos prender tudo para ficar tudo bonitinho, certinho. Vou fazer isso nesse e vou fazer isso no meu forro. Essa é a parte talvez mais chatinha do nosso trabalho, que a gente tem que unir as costuras para bater aqui os bolsos bonitinho por dentro. Isso, eu tenho que fazer virado para mim, gente. Isso aqui eu não consigo fazer virado para vocês. Unindo pontinha com pontinha. Até aqui em cima. Fiz isso. Agora a gente pode refilar o que estiver sobrando aqui do nosso de tecido. Então eu vou refilar só o tecido, eu não vou cortar a manta não. Vou fazer a mesma coisa. Olha só, vou virar a peça só para mostrar para vocês. Olha só, vou virar só para ver se tá tudo bonitinho, tá? Porque se não tiver, eu desmancho tudo. Eu sei que é live, mas não é porque é live que tem que... Lembrando que se tiver sorteio, é a peça da live que é sorteada. Então, tem que estar perfeito. Olha só. Costura com costura. Costura com costura. Tanto em cima quanto embaixo. Então, está perfeito o nosso trabalho. Vou desvirar, deixar esse daqui deste jeito do avesso. Vou fazer a mesma coisa com o meu tecido de forro. Separa esse, vamos lá para o tecido de forro. Olha só, presta atenção. Bolso para cima. Bolso para cima. Vou juntar direito do meu tecido com direito do meu tecido. Mesmo procedimento. Vou aqui encaixar para que os meus bolsos fiquem extremamente alinhados. Né? Que capricho é tudo. Pelo menos é a minha filosofia. Vou juntar aqui, como o tecido é muito mole, eu prefiro unir com um alfinete. Na parte do forro, que é a parte de baixo, nós vamos deixar a medida de uma mão aberta para poder desvirar. Então, nós vamos costurar uma parte, deixa eu marcar aqui, ó. Deixa aqui sem costurar. Então, olha só, vou passar uma costura de um pé de máquina, daqui da ponta até aqui, daqui até aqui em cima. Então, venho para a máquina,
Cheguei aqui embaixo, agulha para baixo, calcador para cima. Vou chegar até onde eu marquei aquele alfinete. Dou o retrocesso, tiro meu alfinete e corto. Vou deixar aberto aqui embaixo para que eu possa desvirar minha peça. Eu nunca peço nada para vocês. Mentira, peço sim. Compartilha aí, divulga para seus amigos, se inscreva no nosso canal do YouTube. Ajuda a pessoa aqui. Cheguei, deixa eu tirar isso aqui também, porque a última coisa que eu preciso é numa live que quebre a agulha da máquina. Dei o retrocesso. Praticamente, nós já estamos acabando a nossa peça. O que nós vamos fazer agora? A famosa caixinha de leite. Como eu quero que essa minha peça ela tenha bastante de profundidade, eu vou fazer caixinhas de leite de 4 centímetros, que vão dar 8 centímetros de profundidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha régua. Lembrando, gente, é na parte de baixo. A caixinha de leite, a gente marca. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui perto, porque tem a luz. A gente vai marcar de uma costura para outra, não é da ponta. Então, eu venho aqui com a minha régua. Eu troquei a minha régua, eu tô me perdendo com essa régua, que é régua nova. Vou colocar onde eu fiz a minha costura de baixo e a minha costura lateral e vou marcar 4 centímetros. Passo um traço. Venho do outro lado a mesma coisa. Eu vou fazer o sorteio e a Juliana, que tá aqui como a minha moderadora, ela vai ver se o nome que eu vou sortear a pessoa compartilhou. Se a pessoa não compartilhou, infelizmente, o prêmio vai ser sorteado para outra pessoa. Ai, que chique, eu tava tão feliz da gente poder fazer o sorteio. Olha só. Fiz isso, nessa aqui. Vou pegar a minha parte de baixo do outro, mesma coisa. Vou pegar da onde eu costurei. Cristina Vick falou: olá, boa noite. Boa noite, Cristina. Olha só. Daqui. Eu só não sei como é que eu vou conseguir mostrar para vocês o sorteio, porque eu tô usando o computador, né? Então, eu vou ver se eu consigo virar a câmera para o computador na hora do sorteio para vocês poderem acompanhar. Cristina falou tecido lindo, primeira vez na live. Obrigada. Seja bem-vinda. Olha só, fiz isso. Vamos lembrar como é que a gente fazia a caixinha? Cuidado que aqui nessa parte principal a gente está com o alfinete dentro. Coloco minha mão por dentro, abro o meu trabalho formando esse triângulo, certinho. Se eu tombar essa minha costura para cá, para a minha direita, o outro lado eu também tenho que tombar para a direita, senão vai ficar torto embaixo. Se eu tombar para a esquerda, do outro lado, também eu tenho que tombar para a esquerda. Prendo aqui, só que eu vou usar os meus clips. Ai, vamos torcer para que dê certo, que eu vou usar esse sorteador pela primeira vez. Olha só, tá virado para lá, vou virar aqui a costura para o outro lado.
Desse jeito, olha só. E eu vou passar uma costura, a agulha vai bem em cima dessa linha que eu desenhei. Vou fazer isso no forro e vou fazer isso no tecido principal. Já tá acabando a nossa aula. Agora é a parte de acabamentos. É a parte de acabamentos, então eu quero que fique bem bonito, porque não é que nem muitas colegas falam, é peça de live, você sabe que tem que sair torto isso aqui. Não, para mim não tem isso não. Para mim a peça de live é como se fosse a peça para um cliente. Tem que sair perfeita na live e tem que sair perfeita sempre. Vou na minha máquina. A Fabiola falou, boa noite, estou amando sua explicação. Obrigada, Fabiola, seja bem-vinda. Cristiane falou, vai dar certo, quero ganhar. Primeira vez que assisto sua live, estou amando. Obrigada, seja bem-vinda. Olha só, vou começar. Então, eu seguro a minha linha, começo dando os pontinhos para frente, retrocesso, para que não solte essa minha caixinha de leite. Finalizo em cima da linha, dando retrocesso. Faço a mesma coisa do outro lado. Depois a gente corta o que sobrou. Lembrando que para participar tem que compartilhar. Se não compartilhar, não ganha. Eu tô até pensando, Ju, vou fazer um dia aula lá no YouTube, só vai ganhar, vou fazer sorteio lá quem tiver inscrito. A Cristine falou que ama artesanato criativo. Cristina. Olha só, passei a costura, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, deixando meio centímetro da minha costura para cima. Vou fazer o mesmo no meu principal. Fabiola falou, gratidão pelo ensinamento, amo costura. Obrigada. Eu que agradeço a paciência de vocês. Porque eu não sei fazer peça na rapidez. Infelizmente, eu sou uma sagitariana perfeccionista. Não consigo fazer as coisas. Rita falou, boa noite, cheguei atrasada hoje, estava trabalhando. Não tem importância aí, então o importante é que você está aqui. O vídeo vai ficar gravado, tanto aqui, depois de ser editado, ele vai estar lá no YouTube. E se Deus permitir, a gente vai fazer um sorteio hoje dessa peça que eu estou confeccionando para quem estiver compartilhando. Vitor Martins falou, esse primeiro sorteio eu vou ganhar, se Deus quiser, acompanho desde o começo. Mais do que merecido, mais do que merecido. Tirei o excesso. Bom, tenho as minhas duas peças com a caixinha de leite feita. Caixinha de leite, aqui deu 8 centímetros, então é o que ela vai ter de profundidade. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai finalizar essa peça. Então, o que eu vou fazer? Olha só, vou deixar... você pode fazer virando essa peça para o direito para fora, como o contrário, ou o forro virado para fora. Um dos dois tem que estar virado para fora, ok? Nossa peça. O direito do nosso forro não está aqui por dentro? Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixar ele com o avesso para fora e nós vamos vestir direito com direito. Vamos colocar direito da peça com o direito. Marina Borges falou que está adorando a aula de hoje. Que bom, Marina! Marina falou que quer ganhar também.
E o Vitor Martins falou, sou igual você, Tia Vivi, só que sou aquário, perfeccionista sempre. Então, e aí comigo não tem essa não, porque peça de live tem que sair de qualquer jeito. Não, não tem essa não. Olha só, para que a nossa costura saia perfeita, nós vamos encontrar os piques. Então, eu vou encontrar o pique do meu forro com o pique do meu tecido principal. Venho aqui e eu vou usar os clips, tá? Não vou usar... Venho aqui no outro, mesma coisa, vou encontrar o pique com pique e vou prender. Vou encontrar agora costura com costura e para que ela bata certinho, a de dentro eu tombo para um lado e a do forro eu tombo para o outro, assim ó, estão em pé. Uma eu tombo para um lado, a outra eu tombo para o outro, assim as costuras se encontram. Prendo com o meu clips. Do outro lado, a mesma coisa. Costura com costura. Tombo uma para um lado e tombo a outra para o outro. Vamos prender assim. E agora eu vou colocar, né? Muitos usam o termo clipar toda a peça. Para quê? Para que ela fique toda a costura batendo certinho. Nós já estamos finalizando a nossa peça. Essa aqui é a parte de acabamentos. Bonitinho, ó. Se você fez com as medidas certinhas, não tem como dar errado. Olha só. O que eu vou fazer agora? Eu venho na minha máquina e vou passar um pezinho de máquina desse jeito, costurando na circular por toda a volta da minha bolsa. Lembrando que eu deixei embaixo aberto para desvirar. Então, vamos para a brincadeira. Eu sei que eu falo muito, mas não tem jeito de ensinar sem falar. Encaixo aqui, pezinho de máquina, o pezinho está encostado no meu tecido, inicio dando retrocesso e vou passar toda a costura. Kate falou que esses prendedores são tudo de bom. Então, como eu costuro muito sintético, eu me acostumei melhor com eles do que com os alfinetes. Com alfinete eu vivia me machucando, então eu preferi me adaptar com ele. É lógico que, se você for fazer um trabalho em patchwork, que você tem que juntar os tecidos, o clips ele não te ajuda, tem que ser o alfinete mesmo. Olha só, dei toda a volta no meu trabalho. Dei toda a volta no meu trabalho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá tudo bonitinho. Lógico que eu vou fazer a limpeza do meu trabalho, porque ninguém merece fio de tecido pendurado. Venho aqui, lembrando que a gente vai virar isso como se nós fôssemos bem delicadas, tá? Nós vamos deixar o lado Fiona para outro momento. Vamos desvirar a nossa peça desse jeito, olha. Acertando bonitinho. Olha só, quando você faz direitinho a caixinha de leite. Bate toda a costura aqui com aqui, ó, direitinho. Bonitinho, olha só, toda a costura encaixadinha, que eu acho que não dá para vocês verem porque o tecido não facilita, né? Como ele tem o motivo pedras,
Ele não mostra que a costura está batendo toda, ó. Ok? Vou tirar os meus alfinetes para que eu não me machuque. Dos dois lados. Fiz isso. O que eu vou fazer? Bom, eu posso fazer o seguinte. Vou colocar todo esse meu forro para dentro da minha bolsa, primeiro. Ai, que lindo! Vou acertar aqui a pontinha, empurrando meu forro para dentro e prendendo com os clipes ou alfinete, de acordo com o que você desejar, desse jeito, ó, deixando a costura retinha para a gente poder fazer o acabamento. Vai virar a alça para dentro. Vicky falou perfeito e linda. Obrigada. A Rede falou top demais. E a Cristina falou acabamento perfeito. Obrigada, muito obrigada, gente, de coração mesmo. É com muita alegria que eu estou aqui ensinando um pouquinho do que eu sei para vocês. E no final da aula eu já vou mostrar para vocês o que eu programei para a semana que vem. Também a semana que vem será aula de costura criativa, só depois que nós vamos fazer aula de patchwork. Aí eu vou ensinar para vocês uma outra técnica. Olha lá, estou prendendo tudo bonitinho. O que eu vou fazer? Vou passar uma costura de pesponto, só para deixar bem acabadinho essa parte aqui, tá? E o que é uma costura de pesponto? Eu vou mudar o número do meu ponto na máquina de 3 para 4 para finalizar esse meu trabalho, ok? Olha só, prendi tudo bonitinho. Venho na minha máquina, mudo para o ponto 4. Eu tenho mais facilidade de costurar. Bom, você pode, se você tiver jeito, você pode colocar assim, mas eu prefiro sempre costurar do forro, porque assim eu vou esticando ele. Cada um tem um jeito de costurar que acha mais fácil. A parte da frente, ela tem a manta, então ela não tá enrugada. A parte do forro, o tecido é fininho, então eu prefiro ficar olhando o meu tecido de forro do que a minha parte frontal. Mesma coisa, inicio dando um retrocesso, vou segurando. Desse jeito, passando uma costurinha de segurança, de acabamento. Quantas pessoas nós temos aí, Ju? 75. Opa, olha só, hein? Tem que compartilhar. A Alessandra falou que tá lindo. Obrigada. A Cristina falou que está show. Muito obrigada. Eu juro que eu vou tentar fazer o sorteio. De um jeito ou de outro eu vou fazer. Se eu não conseguir fazer ao vivo, eu vou postar para vocês. Vou tentar porque eu nunca fiz. Eu quero muito. A Cristina falou que praticidade, vendo você fazer, parece tudo fácil. Mas esse é fácil. Esse aqui é uma costura bem para iniciante mesmo. Ele não tem zíper, ele não tem viés, ele é um facilitador. Vou limpar tudo aqui. Olha só. Olha como é que ficou. Deixa eu passar aqui vocês. Olha como é que ficou. Acabadinho. Com a alcinha. Prontinho. Acabou, Vivi? Não. O que a gente pode fazer? Bom, se a gente quiser fechar esse nosso organizador, nós podemos. Bem aqui, tá? Você vai calcular, ó. Não tinha marcado 10 e 10? A gente vai marcar aqui, ó. Vai juntar as duas pontas.
achamos o meio, que é aqui. Bem naquele meio da minha etiqueta. Vou marcar aqui, fazer um pontinho e eu vou colocar o botãozinho de pressão Ritas. Ou, se eu preferir, eu posso colocar aquele botão imantado, tá? Para quem não tem, aqueles tem botão imantado, que você só abre as perninhas dele e você coloca o botão. Aí, no caso do botão imantado, o correto é a gente colocar antes de fechar o forro, tá? Para que aquela parte das perninhas fique por dentro. Mas eu aconselho aqui, para ficar delicado, para não ficar uma peça cara, que seja colocado o botão Ritas. Aí o que nós temos? Vamos virar aqui, não terminamos. Nós vamos fechar o nosso forro. Fechamos o nosso forro e a nossa peça vai estar finalizada. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou dobrar, vou marcando assim com a minha unha. Esse aqui ainda ficou fácil porque tem as listras. Vou vincar, usando as listras como referência. Vou juntar um com o outro. E aí você pode, por opção, você pode fazer o ponto invisível, ou, eu vou usar clips, ou você pode passar na máquina, que é o que eu vou fazer, tá? Aí a opção é sua. Então, nós estamos com todas as costuras escondidas, tudo escondidinho, bonitinho. Aqui assim. E aí, depois a gente pode colocar o botão. Como o botão eu já ensinei vocês em outra aula, eu nem vou estender muito para que a gente possa fazer o nosso sorteio. Todo mundo está elogiando a peça. Muito obrigada. Olha só, vou passar então um pontinho bem na pontinha do nosso trabalho aqui. Aqui. Bem a pontinha do trabalho, um dobradinho, deixando bem delicadinho. Retrocesso, tirei a linha, fiz o acabamento e a nossa peça está finalizada. Vou colocar meu forrinho para dentro, bonitinho, e nós ficamos com 6 bolsos internos. Lógico, tá sem peso, não coloquei ainda no formato, geralmente eu ponho com enchimento para ficar bonito, ó. 6 bolsos internos e 6 bolsos externos. E aqui depois a gente coloca um botãozinho para finalizar a nossa peça. O que vocês acharam? Gostaram da peça? Apaixonada pelo seu trabalho, disse a Cristina. Muito obrigada, Cristina. Olha só, se você mediu tudo, alça batendo com alça, olha só. Bolsinho com bolsinho, fundo com fundo. Então, a nossa peça, ela está perfeita, tá? Tá muito bonitinha, muito bem feitinha. E qual foi a diferença? A peça inicial que eu mostrei para vocês, olha só, ela estava com o bolso da mesma cor do tecido principal e o forro da mesma cor do tecido de forro. Por isso, para identificar, nós usamos o viés. Aqui, olha só como ele fica bonito. Eu fiz uma troca. Eu coloquei o tecido de forro como bolso e o tecido principal como bolso. Então, eu acabei economizando porque eu não precisei passar o viés em toda a volta do nosso trabalho. Ok?